Fala galera, beleza? Aqui é Leonel, esse é o vídeo 2 do canal, vídeo 2. E nesse vídeo eu vou falar como chegar no faturamento de 1 milhão na sua empresa. No caso aqui, ele tinha um escritório de contabilidade e conseguir alcançar esse faturamento. O que que a gente fez lá para alcançar esse faturamento? E por que que eu abandonei essa empresa? Por que que eu saí de lá? A empresa faturava tanto, né? Era muito bom financeiramente. Então, primeiramente, eu vou falar sobre 3 coisas que você pode fazer para também chegar nesse faturamento. Então, a primeira coisa, pessoal, que você pode fazer, que a gente fazia lá, é oferecer, oferecer consultorias. Um contador, ele sabe muita coisa. E isso vale para qualquer ramo, tá? Porque, assim, eu estou falando contador porque era o nosso ramo. Mas se você é do marketing, se você da parte ambiental, se você é engenheiro, se você é arquiteto, seja o que for, você pode prestar também consultorias. Então a gente prestava muita consultoria. Consultoria de redução de imposto, consultoria de correção de itens, a gente prestava consultoria financeira. Então, você não se limitar ao básico no seu ramo vai fazer com que você fature mais. E essas consultorias geravam valor. A gente conseguia trazer clientes através dessa consultoria. Porque no caso do contador, o que acontece é que às vezes ele não consegue prestar consultoria para o cliente dele atual, cliente recorrente de contabilidade. Geralmente esses clientes acham que o contador tem que fazer tudo, né? Então, para esses clientes, geralmente é mais difícil você oferecer uma consultoria. Mas a consultoria, lá no nosso caso, era uma porta de entrada para novos clientes. Então a gente oferecia consultoria para conseguir captar novos clientes. Então tá aí um insight aí que você pode aplicar no seu trabalho, né? Ofereça consultorias. A consultoria é uma porta de entrada para novos clientes aí na sua empresa. Então esse é o primeiro ponto. E consultorias geram valor agregado, né? Então pode aumentar o seu faturamento. Outro ponto é não trabalhe apenas com OP. Não trabalhe apenas com OP. Lá no escritório de contabilidade, a gente fazia projetos de financiamento, projetos de incentivo fiscal. Você vê, é uma área dentro da contabilidade. Tem pessoas que só mexem com isso. Mas nós implementamos isso dentro do escritório. Por exemplo, ó, um projeto de financiamento. O que que é isso? Uma empresa, ela queria construir um galpão em seu terreno que iria custar, sei lá, 5 milhões. Para ela poder pegar esse recurso no banco, ela tinha que fazer um projeto de financiamento. O banco, ele tem lá o sistema dele, e os padrões, as regras dele, e a empresa tinha que apresentar o projeto de financiamento com base nessas regras, nesse padrão. Então a gente fazia isso daí. E isso daí gerava um valor enorme para a gente. Então imagina, você cobrar 5% de 5 milhões, quanto é que dá, né? Então a gente conseguia aumentar o nosso faturamento trabalhando não apenas com portabilidade ou consultorias. A gente abria o leque, fugir do óbvio. A gente prestava também serviços de projetos de financiamento. Os incentivos fiscais também eram projetos assim que davam um valor agregado muito grande. Um projeto, por exemplo, de Combet, Invest, Student, a gente cobrava valores de tipo 30 mil reais. Então, se você consegue implementar outros trabalhos agregados no seu escritório ou no seu serviço aí, seja lá o que você faz,
você vai conseguir também ter um faturamento excepcional. Não trabalhe apenas com óbvio aí no seu ramo, tá? Então trabalhe com talvez mais coisas. É. E o terceiro ponto que eu posso comentar para vocês que a gente fazia era cobrar em valor justo e não desvalorizado do serviço. Esse ramo de contabilidade, pessoal, os caras cobram muito barato. Muito barato. Então, um dos problemas era esse daí, cobrar barato. Às vezes você não valorizar o seu serviço. Você precisa valorizar o seu serviço. Porque se você não valorizar o seu serviço, você ficar cobrando baratinho, você nunca vai ter um faturamento excepcional. Dificilmente. A sua demanda, você vai precisar de muito, 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 muito cliente. Então cobre um valor justo, cobre um bom honorário. Não fique cobrando barato. Quem cobra barato, às vezes, não consegue alcançar bons resultados. E eu não estou falando aqui de empresas de tecnologia, porque tem contabilidades online aí gigantes, falando baratinho. Mas o trabalho deles é outro. O mercado deles é outro. Eles estão lá com o investimento por detrás, fazendo muito marketing, sem preocupação com lucro. Eles querem volume para poder, em futuro, gerar isso daí como sendo a fonte de renda em outros serviços e tal, mas o jogo deles é diferente. É diferente de um trabalhador comum ali, de cidade e tal, e talvez seja o seu caso. E no seu caso, como era no nosso, a gente precisa valorizar o nosso serviço. Então, como fazer isso? Como que a gente valorizava o nosso serviço? No caso do contador, quando ele passa o valor do honorário para o cliente, ele precisa passar de uma forma que gere valor. E o seu serviço é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu como contador, se eu falo para o cliente assim, olha, eu gero seu imposto. Eu vou fazer suas declarações e eu vou tirar suas dúvidas. Tá vendo? Isso não gera valor. O cliente vai enxergar esse contador como sendo um custo. Vai enxergar o contador como sendo um custo. Agora, é diferente de um contador que fala assim: olha só, eu vou revisar a sua parte fiscal para ver o que você está pagando de imposto errado aí. Se você tiver imposto errado, eu vou tentar recuperar esse valor, porque eu já recuperei mais de 120 mil de clientes só, e eu faço esse trabalho de recuperação. Eu vou também corrigir o seu cadastro para evitar que você pague imposto a mais. E também vou dar uma revisada na sua parte financeira e verificar quais processos que a gente pode melhorar para você também ganhar mais dinheiro nesse sentido, porque é uma desorganização financeira fazendo que a gente não tenha uma visão clara do negócio. Percebe que já é uma pegada totalmente diferente? O camarada, quando ouve isso daí, ele não vai te enxergar como um contador simples. Ele vai ver que você é uma pessoa diferenciada. Então, o empresário ele precisa gerar valor no serviço dele. Não passe apenas base. Gere valor. Tente criar valor. Então, se você fizer essas três coisas que eu falei, então, no nosso caso, né, de contabilidade, nós trabalhávamos em consultoria, trabalhávamos com fora do óbvio, projetos de financiamento, incentivo fiscal, e também nós trabalhávamos com honorários justos, preços valorizados, para não se desvalorize. E isso fez com que a gente chegasse em 1 milhão. Tenho certeza que você pode fazer isso também. Agora, o segundo ponto do vídeo, por que que eu saí, né? Por que que eu saí de uma empresa dessa? Basicamente, pessoal, foi por causa de qualidade de vida, qualidade de vida. Então, de contabilidade, quem é contador sabe quanto é estressante esse setor de contabilidade. É muito estressante.
Eu estava trabalhando muito a ponto de estar afetando a minha saúde física e a minha saúde emocional. Então, um dos motivos que eu saí foi esse. Um outro motivo foi atrito na sociedade. Se os sócios, eles não pensam igual no sentido do caminho que vocês vão levar a empresa, se não há respeito no acordo societário, dificilmente a sociedade vai continuar. É necessário que as coisas sejam respeitadas, é necessário que todos tenham em mente o mesmo caminho sendo seguido. Claro que cada um tem suas eh, diferenças, suas opiniões, sua personalidade, mas quando a gente se fala de sociedade, é preto no branco. Então, se a regra é X, se é Y, é Y. Se vai mudar, tem que ser conversado. Então, um dos motivos que eu saí foi isso. E para ter mais qualidade de vida, que eu acho que isso é mais importante do que você ganhar dinheiro, não pensa você abrir mão de dinheiro para você cuidar da sua saúde física e emocional. Foi isso que aconteceu comigo. E também eu tinha um plano B, né? Que foi a É Simples, que a gente montou. Em primeiro vídeo eu falei sobre ela. E hoje já faturo o dobro do que eu faturava na época. Então, se você quer entender como faturar 2 milhões, né? Tá aí o card aí do vídeo anterior que eu fiz. Mas resumindo, então, faça, faça consultorias. Também, trabalhe fora do óbvio e valorize seus honorários. E se isso tudo afetar você fisicamente, emocionalmente, né? Pense em um plano B. Pense em o que você pode fazer, tá? Porque não compensa você perder sua saúde por causa de dinheiro. Tenha qualidade de vida. Tenha um trabalho que te deixe feliz, satisfeito, tranquilo, mente leve. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal. Muito obrigado.